Olá, eu sou a Beth Mello e hoje o programa Entre Elas está cheio de dica, muita coisa boa. Temos a economista Anália que vai estar dando um monte de dica aí para o seu dia a dia, para a tua empresa. Você vai ficar antenado o que fazer no meio dessa crise. Como você tem lidado com a crise, como tem sido os seus passeios, como que você tem sabido lidar com essa situação em que se encontra o nosso país. Tudo isso num bate-papo gostoso, descontraído aqui no nosso programa. A partir de agora, Entre Elas está no ar. Fique com a gente. Olá, estamos de volta com o programa Entre Elas. Eu estou aqui com a Anália. Anália é economista. Bem-vinda, Anália. Obrigada, Beth. Também estou aqui com a psicóloga Ivelise, né? Para os íntimos é Ive, para mim é Ive, para você que está conhecendo ela pela primeira vez é Ivelise. Nós estamos com ela aqui também. Bem-vinda, Ivelise. Obrigada. E também estou aqui no estúdio com a Andréia. E vocês vão conhecer um pouquinho por que essas mulheres estão aqui, que nós vamos falar de assunto de suma importância hoje, no mundo que nós estamos, na situação econômica que está nosso país. Muitas pessoas têm deixado isso entrar na vida conjugal de uma maneira devastadora, né? Nós sabemos que muitos casamentos têm aí se rompido por má administração, acreditamos. O que você pode dizer um pouquinho disso? Dessa correlação economia, casamento, para quem está nos assistindo? Bom, a gente costuma pensar que a economia ela é um ciclo, né? E assim como na casa, a gente tem que administrar muito bem a economia, as finanças particulares nossas, do casal e a nossa casa, que senão acaba interferindo uma coisa na outra. A gente não consegue muito bem tentar nos organizar a vida do casal, porque a gente sabe que acaba afetando a nossa vida, a nossa relação, quando a gente tem uma crise realmente como essa que a gente vive no Brasil hoje. Não dá para comprar, né? Aquilo tudo que eu comprava antes, já não posso comprar mais. E quando assim, o salário, ele não mudou, né? Nós sabemos que o salário está aí, o salário mínimo teve um acréscimo, mas devido à nossa moeda, né? A nossa economia está com juros altíssimos, então o feijão que você comprava por um preço, você já não compra mais, o arroz que você comprava por um valor, ele já não está mais o mesmo, né? Muitas pessoas foram mandadas embora. E dentro dessa economia, eu queria que você falasse para nós um pouquinho assim, o que aquela mulher que está desempregada, o marido está desempregado, o que eles podem fazer? Essa economia informal que nós chamamos, né? Esse empreendedorismo, né? Dentro dos lares, o que poderia fazer o mercado interno da casa começar a funcionar? Então, a gente está vendo aí, não teve realmente uma diminuição no salário mínimo. Só que, como você mesmo lembrou, a gente teve, aqui, pelo menos em nossa região, uma grande perda de empregos. A gente teve aí, podemos citar do ano passado, o fechamento da Uzi Minas, que acarretou milhões de pessoas embora, não só a própria Uzi Minas, mas também as outras empresas que eram agregadas Sim. nessa, né, que prestavam serviços. Isso acaba interferindo direto na vida das pessoas. Você pode não ter, vamos lá, diminuir seu salário, a sua renda, mas a sua renda em real ela diminui. E aí você tem realmente que fazer essas outras coisas. O mercado informal ele cresceu muito no país, ele cresceu muito, acabou crescendo também a parte da remuneração, de busca de empregos de ambulantes, em casa você fazer trabalhos para fora, você procurar fazer muitas coisas em casa que vai auxiliar a sua renda, aumentar a sua renda ou até mesmo ser a única fonte de renda da família, né? Aí, falando nisso de lidar com essa situação, eu queria, Ive, que você falasse um pouquinho, né, com a parte de psicóloga agora, como que eu vou lidar com a situação, né? Minha família não pode estar na crise, meu país está em crise. Eu odeio essa palavra crise, gente, eu odeio demais essa palavra crise. Eu falo que a crise é uma forma de você se reinventar como pessoa, como dono de empresa. Há rotas, na verdade, há meios de você sair do vermelho, se reinventando, né? Você tem que estar todos os dias se reinventando. E dentro de casa, na relação conjugal, isso não é diferente. Então, como que o casal hoje ele pode lidar com essa situação em meio a essa crise toda? O que ele pode fazer hoje para não deixar isso afetar o casamento, a relação conjugal hoje? Então, o que acontece, né, hoje em dia, com a crise, com até mesmo não só o desemprego, né, quando a gente fala também da redução de salário, com o hábito de sempre estar comprando, porque assim, a rotina ela não muda.
né? Então, assim, o casal, ele continua comprando as mesmas coisas. As contas continuam chegando, que elas não param. E o que acontece, que é a força do hábito? Há muita cobrança. Então, assim, geralmente é a quebra de confiança. Às vezes a mulher ou o homem, ela acaba gastando o dinheiro do casal e acaba não falando. É onde tem a descoberta, né? E acaba não conseguindo tá pagando as contas que continuaram chegando, mas assim, os gastos continuaram os mesmos. O velho caderninho ainda seria uma boa dica, né? Sim. Né? Que antigamente, não é verdade? Antigamente, os nossos pais, avós, eles, né, usavam muito o caderninho, tudo, né? Ia na venda comprar pão, usava o caderninho. E funcionava, porque eram muito mais filhos, né, que se tinha antigamente. Sim, mas isso é ótimo. Se você for realmente fazer os gastos hoje, a gente teve uma redução na nossa renda real. Então, a gente tem que realmente anotar todos os nossos gastos, todo o nosso o real salário, o nosso rendimento que temos todos os meses, todo mês, para realmente fazer assim, o que eu posso guardar disso, quais são os meus gastos supérfluos, o que eu posso eliminar desses gastos, ou se não dá para eliminar um passeio, outro, como eu posso diminuir o gasto nesse passeio. Isso é uma importante para a gente não ter esse rompimento da confiança familiar mesmo. Sendo que nós moramos na praia, então a dica, né, doutora, psicóloga? Há outras soluções, né, que às vezes acaba caindo no comodismo. Então, assim, quando tem um curto espaço de tempo que a pessoa ela consegue compreender que não dá mais para estar gastando como antes, é até tolerável. Só que quando passa mais tempo, né, de estar tentando ter a tolerância de que não dá mais para se gastar como antes, assim vem as crises conjugais, né, no casamento. É onde começam as brigas, porque eles ficam martelando de uma forma pessimista que não tem dinheiro, que não dá mais para passear, que não dá mais para fazer outras coisas, que gera, né, um custo. Só que esquece que existem outras soluções para estar resolvendo isso. Nós fomos para as ruas e foi uns depoimentos interessantíssimos, e você que está nos assistindo, você vai ver aí os depoimentos, como foi interessante ouvir como eles aprenderam a lidar, né? Nós pegamos casais de diversas idades, mas a maioria era pessoal mais maduro, como eles estão conseguindo lidar com isso de uma maneira super descontraída, e que o país está em crise, mas a minha casa, ela não pode deixar isso abortar, né, a minha família, na verdade, né? E esse papo gostoso, a gente volta já já, não sai daí. Entre elas de volta, e nós fomos para as ruas ver como que os casais, as relações conjugais têm lidado com essas crises que nós estamos passando financeira. Olha os depoimentos que você vai ver quanta coisa legal. Como você tem conseguido lidar com as adversidades financeiras do nosso país? Nosso país está em crise, mas o teu relacionamento conjugal jamais pode entrar em crise. Falando nisso, estou aqui com a minha amiga Margarete, e ela vai dizer um pouquinho como que você tem lidado com a crise financeira para não acabar o teu relacionamento, tua hora de intimidade tem influenciado financeiramente? Eu acho que não, porque já está com 34 anos de casamento, né? Então eu acho que o foco agora, e eu acho que crise assim, é um pouco também de marketing, porque é o dia a dia, o brasileiro sempre lutou, né, para conseguir suas coisas, criativo. Então, assim, tem que focar em outras coisas. Assim, a crise no casamento, financeiramente, graças a Deus, não é o problema, porque a gente economiza para poder comprar mais à vista. Entendeu? Nada de prestação, essas coisas longas. Quando tem uma prestação, é uma prestação pequena, 5, 6 vezes. Fica a dica, né, gente? Para viajar não pode ter prestação longa. E viajar bastante, porque a gente viaja, mas não é assim viagem, a gente acampa.
Que delícia! Então nós gostamos de procurar área de camping, área segura, né? Que tenha portaria, tudo, e a gente acampa, fica no mato. A gente tá sempre com alguma coisa nova, né? Sempre é novo, novidade, lugares diferentes. E quando volta para casa, volta renovada. Aí tudo vai no ritmo. O segredo é não deixar a crise bater na tua casa e o teu casamento ir para a ruína por causa de crise. Na falta do dinheiro, qual é a pedida para o final de semana? Os filhos foram passar fora, foram passear. Qual é a pedida para o final de semana? Porque a gente precisa dar criatividade para essa mulherada aí. Sim, faz uma pizza caseira, faz uma pipoquinha, um caldo verde gostoso, é baratinho. Aí, ó, você vai ficar com seu maridão em casa assistindo um filme bacana. E aí tudo vai dar certo. Aí no final da noite é só alegria. Oi. Então, minha amiga, não tem desculpa. Tá aqui a receita. Faz pipoca, né, Dri? Sim. Faz pizza, faz lá um bolo caseiro, inventa uma receita diferente que o homem gosta de comer. Com certeza. Coloca uma pimentinha para apimentar, para dar aquele up, ó. Eu acho que a crise ela não influencia no casamento quando ele tem amor, ele é sólido. Isso é balela, é bobagem. Fica a dica. Tem crise quando tem realmente o casamento é bom. Se ele está acabando, porque já está, a crise não é a crise do país, é a crise do casamento. Então, na sua casa, a crise não tem influenciado de forma nenhuma nada, nem na tua intimidade conjugal, nem no teu casamento? Não tem, é claro, a gente diminui muitas coisas. E a gente ia para um barzinho, já não vai com tanta frequência. A gente almoçava todo domingo fora, já não está almoçando todo fora. Mas crise no casamento mesmo, de separar, não. Tá vendo, gente? Por isso está aqui mais uma mulher que mostra que é possível lidar com a diversidade de todas as coisas. É possível lidar sem passar pela crise. Deixa o país viver a crise, deixa o marketing falar que o país está em crise, porque a tua casa não pode estar em crise. Jamais. Então fica a dica. E nós vimos aí alguns depoimentos de casais que estão conseguindo superar isso de uma maneira, né, confortável, sem estresse, porque o estresse ocasiona, né, doenças físicas muito graves, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, né? A André, que é enfermeira, gente, ela vai dar uma dica aí de como você lidar com isso, né? Tirar todo esse estresse do teu relacionamento para que você não venha cair enfermo, né, André? Então, Beth, o que acontece com o estresse? Quando a pessoa ela começa a ter essas dificuldades no casamento, né, com a crise, muitos se refugiam nas drogas, na bebida e começam a se entregar. Então, o que acontece? A família pode entrar num acordo, em conversar e buscar medidas alternativas, né? Até para estar ajudando na economia. Por exemplo, um bolo de pote, já vi famílias, a esposa fazer bolos de pote, fazer brigadeiros. Um trabalho em conjunto, né? É um né? trabalho em Até conjunto. unifica, né, mais a família. Isso, porque aí ela começa a agregar esses tipos de alternativa, vai melhorando a renda. Eu já vi pessoas, assim, vendendo até na rua, né, bombons, trufas e fazendo pano de pratos bordados, até para estar ajudando, né, na renda. Então, essa seria uma das medidas alternativas para estar ajudando a renda da família, né? E a conversa, eu acho, assim, já foi comprovado mesmo que a conversa com o parceiro, para estar expondo todas as necessidades, para estar economizando em algumas coisas, no cinema, no shopping, né? Os nossos cinemas aqui na Baixada, gente, tem promoção. Tem shoppings aqui na Baixada que é de segunda-feira você paga meia, quinta-feira é a Quinta do Beijo, aqui na Praia Grande é a Quinta do Beijo, né? Tu vai lá com seu esposo, dá um beijinho, uma bicotinha e assiste por, né, metade do preço. O que é muito bom pro casal, não é verdade, Anália? Economicamente, tudo tem que colaborar para que a gente continue sorrindo, para que a gente continue se divertindo sem deixar o bolso no vermelho. Ainda mais que nós estamos numa região que é litorânea, né? Então a gente não precisa gastar para ir à praia, né? Vamos à praia, vamos
conversar, vamos tentar buscar realmente alternativas que a gente não gaste muito. Claro que tudo tem um custo, nem que seja o transporte, mas que você não gaste muito e se divirta bastante. É um passeio em família, é levar para vários lugares. Santos tem um emissário onde você pode deixar as crianças brincando, deixa lá brincando, não gasta muito porque não tem nada muito em volta. São Vicente você tem a Praça Barão, você vai buscando... Praia Grande, são praias maravilhosas, você pode, várias opções de você buscar. É só não buscar aquilo que está dentro do shopping, né? Porque shopping é tudo muito caro, desde um brinquedo, alimentação, então você tem que fazer coisas alternativas mesmo. É verdade, ó, teve uma época, gente, que a gente, lá em casa, quem já não passou por dificuldade? Nós já passamos as nossas, e eu aprendi a fazer a unha em casa, aprendi a arrumar meu cabelo em casa, aprendi a tirar a sobrancelha em casa, porque eu tinha que reduzir o meu gasto, né, no geral, e dentro de casa, fala-se que os filhos gastam muito, mas recentemente a gente tem visto aí que as mulheres gastam muito, né, e tem mais crescido esse mercado do gastar consigo mesmo. Shampoo, a empresa cosmética, ela enriqueceu do ano passado para cá. Ela não sentiu, na verdade, a crise, setores, né? Que, na verdade, um setor que cresceu mesmo com toda essa crise. Em meio à crise. Foi o setor de cosméticos e produtos para as mulheres, produtos de beleza. Já que a gente tem que lembrar, assim, que tudo, na verdade, a gente precisa, né? As mulheres acabam gastando mais. Antes, nós não tínhamos renda, então a gente se renegava um pouco a nosso gasto conosco, nossa beleza, porque nós não tínhamos renda, dependíamos muito do marido. Hoje não, nós somos mulheres, estamos no mercado de trabalho, buscamos esse mercado de trabalho e precisamos estar bem, né, parecer bem e se sentir bem. Por isso acho que o gasto conosco é importante, só que claro, tudo dentro do moderado, aprender realmente a fazer a sua própria unha, fazer o cabelo, porque salão é bom, mas não dá toda semana. E é importante que isso. Jogue lá cada 15 dias, uma vez no mês, né? Vai lá tirar o mais profundo que a gente não sabe tirar em casa, não é verdade? E vai mantendo, né? Durante o mês e tira uma vez no mês para você ir lá fazer a unha. Né? Aprende a fazer uma chapinha, uma vez no mês você vai lá fazer a tua progressiva, que é já para deixar liso, não dá problema. Eu não tenho esse problema. Aí se for um cabelo igual da Anália, aí você pega lá, já aprende a fazer em casa umas receitas caseiras, que hoje a internet ensina muitas, para que você consiga driblar toda essa situação. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho como o casal, mas assim, ele pode fazer, né, no meio dessa turbulência toda. A gente falou aqui de apertar um pouquinho mais o cinto, a Anália já falou assim de algumas coisas, algumas medidas que dá para tomar, a Andrea já deu um monte de ideia, né, mas assim, partindo para o lado um pouquinho mais psicológico da coisa, eu queria que você falasse assim, o que realmente é primordial dentro do casamento, o que para que a crise, as situações adversas não venham influenciar tão dramaticamente, o que é primordial na relação do casal? Primordial é a confiança e a paciência, né? Porque diante da crise, como, né, a Andréia, a Anália, nós estamos falando, assim, existem outras soluções, outras alternativas que pode estar juntos, né, o casal, conseguindo estar amenizando essa questão da crise, até mesmo para não ter esse conflito entre o casal e permanecer a família, né, saudável, na confiança um com o outro e juntos crescendo, né? Tá conseguindo, fortalecendo a união familiar. Eu falo que o brasileiro ele é muito guerreiro, né? Nós passamos aí por uma série de mudanças de moeda, né? Economicamente falando, e nós sobrevivemos. Então tudo coopera para nos sobrevivermos, né? Falando em se cuidar, falando em saber lidar. E nós vamos agora para as dicas do Oberdan e você vai saber aí como fazer os seus exercícios com toda a segurança de um profissional capacitado. Olha aí. Olá galera, tudo bom? Meu nome é Oberdan, sou personal trainer e estou aqui hoje para passar dicas para vocês sobre exercício físico. E a dica de hoje é sobre fazer exercício no inverno. No inverno, a gente precisa aquecer o corpo para poder estar recebendo toda a sobrecarga de exercício. Você pode fazer o aquecimento na academia, nos equipamentos de esteira, nas bicicletas ergométricas, nos elípticos, nos steps, tá? Então é muito importante isso para que seu corpo aqueça, principalmente as articulações,
para estar recebendo a sobrecarga. E na rua também, na hora que você for sair para fazer uma caminhada ou uma corrida, dá uma aquecidinha antes, ok? Você tem alguma dúvida sobre exercício físico? Mande pra gente a sua dúvida nesse e-mail que está aparecendo na tela, que a gente vai desenvolver esse assunto para você. Obrigado. Estamos de volta com o programa Entre Elas. E aí, para finalizar esse bloco, esse bate-papo gostoso que a gente teve aqui, né, Anália, o que você assim deixa de dica, de sinal vermelho, amarelo, enfim, para que as pessoas não venham por vermelho? O que você finaliza aí dizendo para quem está nos assistindo, quais são aí as rotas? Então, a gente sabe que a mulher, ela faz uma jornada dupla, né? Emprego Super. formal lá, tem umas que é tripla. Fora, e aí tem realmente tripla, e aí tem o seu trabalho doméstico, além de cuidar das finanças Sim. da casa. Tem sempre essa parte. Então, quer dizer, o que a gente pode dizer, como economista, é colocar na ponta do lápis todos os gastos. Primeiro, listar os gastos. O que nós gastamos, a família gasta no mês. Dentro desse mês, você colocou todos os gastos, também fazer os rendimentos, o quanto nós recebemos e ver o quanto sobra disso ou falta. Se está faltando, realmente a gente está entrando numa crise familiar. E vamos ver o que a gente pode cortar desses custos. Está sobrando alguma coisa? Como a gente pode poupar? Né? A gente sabe que nós estamos num momento ainda de crise, uma crise política, uma crise econômica, em tudo que a gente vem vivendo hoje no Brasil, e não sabe quando isso vai terminar. A gente está, pelo menos, a nossa percepção é que não vai ter fim. Né? Está tão grande a crise que não vai ter fim. Mas sabe que esperamos que não, que tenha fim. Ela é cíclica, né? Ela desce. Tudo que sobe um dia tende a descer. Na economia acabar, é assim. A gente sabe que não tem como, mas acabar. Melhorar. Né? Mas a economia ela é assim. Ela tem um momento de que a gente estava muito bem, hoje nós estamos muito mal, mas nós vamos voltar a ficar bem de novo. E dentro da nossa casa a mesma coisa. Temos que poupar para que quando tiver apertar um pouco mais o cinto, a gente conseguir usar aquele recurso que a gente deixou guardado. Nem que seja para a gente realmente conseguir apostar em outros sonhos. É verdade, né, Ivy? E falando em economizar com todas essas dicas, para você evitar o que a Ivy vai falar agora, que é justamente as doenças que podem se ocasionar, né, de todo esse estresse que vem pela má administração. E até partindo dessa sinalização, é importante a comunicação, até mesmo para não estar lidando com essa situação sozinho, porque com isso pode estar somatizando, né? Assim vem a ansiedade que provoca o estresse, que assim começa a ter algumas reações orgânicas, né? Então, assim, a pessoa ela não consegue estar lidando com isso sozinho. Então, é por isso que é importante a comunicação e a confiança um com o outro, para estar lidando com esse conflito. Falando nisso tudo, né? Aí entra a parte da Andréa como enfermeira, né? Que enfermeiro vê muito disso. Hoje as pessoas vão no hospital com problemas, né? E elas têm um home care, eu quero já até aqui deixar um espaço para que elas venham falar. Você que tem aí alguém acamado, enfermo, enfim, você que precisa de profissionais capacitados, tá aqui a empresa delas, né? A Ivy, a Andréia, elas têm um home care, é uma empresa que está aí completa com tudo que você precisa ligado à área da saúde. E falando nisso, quantas pessoas vocês não têm acesso com problema estomacal que antes não tinha e passou a ter pelo estresse, né, que tem vivido aí? É verdade, Beth. Não só o problema também estomacal, tem o problema da pressão alta, porque a pessoa fica tão compenetrada pensando nos seus problemas, nas contas que tem para pagar e não consegue saldar suas dívidas nas datas certas. O que acontece? Eu já peguei pacientes com AVC hemorrágico, e por conta de estar
só focado nos problemas, né? E além da pressão alta também, a arritmia cardíaca, fica com o coração descompensado, né? Os batimentos descompensados, isso tudo vai gerando problemas na saúde, vai afetando a saúde, né? E além da depressão, como já foi abordado, né? Já foi comentado, e a depressão também gera também até câncer, porque nisso a pessoa ela fica muito focada nos seus problemas e não consegue achar saída. Então, o foco, minha amiga, você que está nos assistindo, cuide do seu bolso, como a Anália falou, alimente a sua mente, como a Ivy falou, e pratique esporte, enfim, vá cuidar da tua vida, como a Andréia que deu as dicas, porque a nossa vida é curta e você não pode passar aí só lidando com problemas. Eu queria já deixar um recado rapidinho para você que está nos assistindo, que nós vamos fazer dentro da página do programa Entre Elas uma grande promoção. Nós estamos ali com uma parceria muito legal com a agência de viagens Bora Lá. Você vai estar entrando na página, curtindo a página, curtindo o post, marca 5 amigas lá e você vai estar concorrendo a uma viagem para Santa Catarina e Pomerode totalmente pago por quem? Pela Bora Lá. Então bora lá, corre para a página, vai lá e curte e você vai ver todos lá os caminhos para você participar dessa grande promoção, não perca. Eu queria desde já agradecer a todas vocês que vieram, a Anália, queria agradecer a Andréia, queria agradecer a Ivy, queria agradecer você que permitiu que mais um dia nós entrássemos na sua casa, que você tenha assim um resto de semana maravilhoso e que se assim Deus permitir, semana que vem estaremos aqui. Não esquece, programa Entre Elas é um programa só entre nós.